bem-vindos ao podcast HUEL com você. Meu nome é Ana Luísa e o tema do episódio de hoje é a continuação do episódio que a gente já fez sobre animais peçonhentos. Hoje nós vamos falar sobre as abelhas, as aranhas e as cobras. E para falar com a gente nós temos o professor Dr. Camilo Guidoni, coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica CIATOX Londrina, aqui do HU. Ele também é professor do curso de farmácia da Universidade Estadual de Londrina, da disciplina Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. E também temos o mestre em Biologia, Emanuel Marques da Silva, que é servidor da Secretaria de Estado da Saúde e atua no Laboratório de Taxonomia LabTax. Bem-vindos! Vamos para as abelhas, então. O Emanuel disse que também é um animal peçonhento que é causador de bastante acidente, né? Eu queria então que você falasse sobre aqui no Paraná, você já deu um pouquinho do panorama, e daí a mesma coisa, igual um escorpião, como evitar então, se a gente vê uma caixa de abelha, o que a gente faz para evitar ser picado? E também assim, tem diferença daquela abelha amarelinha que a gente vê, ela também é perigosa, ou só aquela maior que a gente chama, até esqueci o nome. Africana? Ou todas são perigosas? Não, nós temos as nossas abelhas nativas, né? São as melipônicas e são abelhas que não possuem ferrão. Então são as abelhas que verdadeiramente polinizam nossos frutos, né? Então são abelhas que estão dentro de programas, inclusive de regeneração ambiental e tudo, porque são extremamente importantes, né? Para poderem gerar produção agrícola mesmo, né? A abelha africanizada, né, Apis mellifera, que acabou sendo introduzida e feito de uma mistura de espécies, inclusive, tem esse grande problema porque ela é um animal silvestre, mas ao mesmo tempo é um animal silvestre que produz. Então ele é fomentado numa produção rural, né, uma produção agrícola, porém traz um risco para a população. É como se você quisesse criar cobra para produzir veneno. Já adianto, não funciona, né? Se fosse tranquilo e bom, né? Eu não estava aqui, eu estava produzindo veneno de cobra, então não vale a pena. Mas em termos das abelhas, o problema é que essas abelhas são, os enxames, as colmeias geram, dependendo das condições ambientais, diversas famílias novas por ano. Então, de uma caixa de abelha vão sair 2, 3 novas famílias num ano, né? E essas famílias se deslocam, buscando um novo ambiente para se instalar, né? A rainha e toda a família vai junto. E este é o problema. Nesse deslocamento, elas podem passar por ambientes urbanos, ou se instalam no ambiente rural, numa árvore, enfim. E aí o problema é que, às vezes, quando elas estão quietas, a gente às vezes não percebe. Então, você tem muitos casos, né, Camilo, de acidente de agricultor que está passando com o trator, ou está arando, bateu num toco, tinha um enxame, passou perto na estrada, o enxame estava parado ali, descansando, e aí o animal se sente agredido mais uma vez e vai defender o seu território. Esses são momentos complicadíssimos, porque que atitudes tomar nesse momento, né? Existem algumas recomendações, correr em zigue-zague, enfim, coisas que eu acho extremamente difíceis de serem tomadas essas decisões, e eu assim falo com muita angústia nisso, porque é um bicho que está voando, é um grupo enorme, né? E os casos, e aí existem os envenenamentos o quadro de envenenamento e o quadro de uma intoxicação aguda. Então, pessoas que são alérgicas, picada de uma abelha, de uma formiga, podem desenvolver um quadro alérgico importante. Camilo vai falar disso. Já um envenenamento maciço é quando o enxame inteiro pega uma pessoa. E aí, às vezes, mais de uma pessoa que estão próximo, você tem casos múltiplos, né, de pessoas que vão ajudar, sofrem picadas. E nós estamos falando do animal.
e o problema é que esse animal está ali no ambiente urbano, está agitado, é uma família que está sendo agredida, que se sente agredida, aquelas que morrem eliminam feromônios que atraem novos elementos para defender a sua família, e com isso cria uma agitação maior, e é um problema grave, né? O que a gente recomenda, na verdade, é que procure ficar atento, né? E com o deslocamento, com os unidos dos enxames, né? Onde estão, e quando encontrar esses enxames, procurar notificar uma autoridade ambiental na sua região. Infelizmente, no estado do Paraná, ainda não existe um sistema implantado de, vamos dizer, um sistema uniforme, padronizado, né, de quem é que vai retirar o enxame. Aquele enxame pode ser abatido? Não, ele é uma espécie silvestre, não pode ser abatido. Porém, é um animal que está causando risco a uma população que está exposta. Um enxame numa escola, numa praça. Curitiba teve recentemente, ano passado, né, vários casos de um enxame que estava instalado na praça, na frente da Câmara Municipal de Curitiba. Várias pessoas foram picadas, né, e o enxame passou, estava lá instalado, pernoitou, e aí a gente tem que isolar o local, todo mundo tem que saber, ser informado, não pode passar, não pode fazer barulho, né, tem que evitar grandes agitos, grandes barulhos, para não irritar essa população de abelhas, porque elas vão embora, né? Elas vão embora. É cíclico, eles estão de passagem. O problema é que a gente encontrou esse grupo e eles encontraram a gente, eles se sentiram agredidos. Então, se encontrar um enxame, notificar uma autoridade local, ambiental, né? Grupamento de bombeiros, unidade da Polícia Florestal, Polícia Ambiental, né? O próprio Serviço de Saúde deve ser notificado. Por quê? Porque tem que já alertar, preparar. Estamos com um enxame e precisamos fazer o quê? No mínimo, isolar aquela área. Retirar as pessoas que estejam de risco próximo e deixar esse enxame até que ele vá embora. Protegido. Tem que deixar protegida aquela família porque ela vai embora. E a população e toda a população que está em risco em volta precisa ser orientada. Sim, todo mundo precisa saber que ali existe um fator de risco, né? Por que não faz isso com o escorpião ou com o mosquito da dengue? Não, é feito, é exatamente isso, né? É similar, mas cada um tem as suas características. No caso dos enxames de abelha, precisam ter o cuidado de manter afastamento e não irritar. Bom, em caso de acidente, Camilo vai falar. Em relação às outras espécies de abelhas que existem, né, existem diversos grupos, como as vespas, as mamangavas, né, os marimbondos, enfim, até nomes diferentes conforme a região que existe, né. Existem vespídeos que picam e não perdem o ferrão, como no caso da abelha, né? Então, aí eles causam envenenamento mais de uma vez, eles ficam ali picando e aí fazem aquelas cachopas, aquelas colmeias, né, bonitinhas, diferentes nas beirais das casas, e aquilo para ser retirado precisa ser feito com alguém que entenda, né, que saiba fazer, que tenha cuidado, porque senão realmente vai causar um acidente, porque é um animal que está sendo agredido, né? Então a gente precisa buscar quem faça isso e procurar na sua região, porque não existe uma padronização, né? Nós demos treinamentos para os 390 técnicos dos 399 municípios do estado, né? Na relação de vigilância de animal peçonhento. Como fazer para fazer a coleta, captura de aranhas, escorpiões, serpentes. Então, existem municípios que estão preparados para isso, outros nem tanto, já mudaram profissionais, enfim, é uma rotatividade. Mas houve um preparo para isso, para ter toda essa rede implantada de um sistema de notificação de animais. Falando em notificação, então, a gente precisa ser articulado na questão do animal peçonhento abelha, né? E essa é uma estruturação que ainda precisa ser feita, né? Agora eu gostaria que o Camilo comentasse um pouco mais em relação aos acidentes, porque, como eu disse, é o bichinho bom, né? Um animal que é cultuado pela espécie humana de tantos milhares de anos, já desde encontrados nas pirâmides, inclusive, né? E
causa óbito, mata muita gente. Aproveitando esse gancho que o Emanuel deixa, vale destacar que os acidentes com animais peçonhentos, eles têm uma subnotificação que acontece a nível nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o que eu sei lá no nosso serviço, você pode ter certeza que é um número menor do que realmente acontece aí na vida real. Então você tem aí um problema já de conhecimento sobre o número de casos reais que acontecem de acidentes na nossa sociedade. Então geralmente a gente fica sabendo desses acidentes quando? Quando sai na imprensa. O paciente foi salvar o cachorro e foi picado por um enxame de abelha. O paciente estava andando próximo à área de mata, encostou num tronco e foi atacado por um enxame de abelhas. É assim que a gente fica sabendo, infelizmente é isso. Então isso tudo traz riscos para o atendimento desse paciente. Por quê? Porque nós temos dois quadros que podem acontecer. Uma picada, ela pode ser preocupante num acidente, tendo em vista que o paciente pode ser alérgico. Então, as pessoas alérgicas à picada de abelhas podem ter um caso grave, né? E aí evoluir com consequências aí, graves, quanto o envenenamento propriamente dito, quando você tem um número elevado de picadas. Geralmente você trabalha aí com 40, 50 picadas se for uma criança, e aí mais de 100 picadas se for um adulto, né? E aí a picada de abelha, ela pode gerar uma inoculação de veneno, e esse veneno pode agir no corpo da pessoa e trazer consequências clínicas. Um agravante no caso das abelhas é o seguinte: hoje, infelizmente, nós não temos um soro antiveneno para tratar o paciente picado por abelha. Nós temos os soros antiofídico, antiaracnídico, antiescorpiônico, antilonômico, antitoxocélico, né? Mas nós não temos um soro específico para o tratamento de abelha. Por outro lado, nós temos, felizmente, a ciência brasileira trabalhando em prol da saúde da população. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos no CEVAP, o Centro de Estudos de Vacinas, né, e produtos animais peçonhentos, estão estudando um soro chamado soro antiapílico. Tá? Esse soro ele está em ensaio clínico, em testes, na última fase de evolução dos estudos para liberação de medicamentos. Então está na fase 3, ou seja, já está em testes em humanos, e aí a gente torce e espera que ele traga resultados positivos e que em breve a gente possa ter mais essa ferramenta no cuidado do paciente que for picado por uma abelha, que seria então o soro antiapílico. E a abelha, assim como o escorpião, foi picado, procura, ou é só se ela for muito picada, ou se a pessoa for alérgica, para procurar o atendimento de saúde? Segue a mesma orientação dita anteriormente. Foi picado, não fique aguardando sinais e sintomas. Procura o atendimento próximo da sua região, da sua casa, ou próximo do acidente, para que o médico possa fazer a primeira avaliação e confirmar. É um quadro leve, um quadro assintomático, pode ir embora? Não, aqui eu tenho que observar tanto tempo, ou tenho que caminhar para um serviço mais especializados para poder tomar os primeiros cuidados. Não ficar em casa esperando maiores consequências. Perguntar então sobre as cobras. Gostaria que o Emanuel falasse um pouco da situação aqui do Paraná. Onde acontecem mais acidentes? É só na zona rural? A gente também tem acidentes na zona urbana com esse animal? Bom, as serpentes, como eu comentei no começo, nós acompanhamos, fazemos já de décadas, né, acompanhamento da distribuição dessas espécies que são notificadas. Então nós temos um trabalho em conjunto com o Museu de História Natural de Capão-da-Imbuia, que os animais que nós recebemos mortos, né, que são encaminhados pelos municípios para as regionais de saúde e chegam até nós, esses animais são encaminhados para uma coleção científica, né, que fica ali no Museu de História Natural de Capão-da-Imbuia, da Prefeitura de Curitiba, e hoje é uma das maiores coleções herpetológicas do Brasil, por conta justamente desse trabalho desse fluxo, né, do encaminhamento das serpentes peçonhentas ou não, causadoras de acidente, ou não até, mas que gerou com isso, então, a possibilidade de nós gerarmos o mapa da distribuição de cada espécie de serpente peçonhenta já registrados por município no estado do Paraná, né?
Até a gente, no encontro de animais peçonhentos que haverá aqui, né, esta semana, a gente tem um trabalho que vai mostrar a distribuição de algumas espécies e a gente tem essa possibilidade. Em breve, nós pretendemos ter como resultado disponibilizar até uma publicação com essa distribuição como um guia prático, né, de conhecimento da distribuição das serpentes peçonhentas e não peçonhentas que já foram registradas para o estado do Paraná. O que eu digo com isso? Diferente do acidente, como muito foi bem lembrado pelo Camilo, que as abelhas, as pessoas, às vezes sofrem picadas e não vão buscar o atendimento porque foi uma abelhinha que picou a criança lá e ela inchou o rosto, mas não foi para a escola e não vai para o posto de saúde, enfim. E às vezes a picada por um escorpião, ou mesmo por uma abelha, também são subnotificados porque as pessoas, não está doendo, eu vou aguentar, mas de repente está com uma arritmia cardíaca, né? Então aí já complica o caso e aí vai incomodar porque vai sair caro para o SUS atender esse paciente. Mas as serpentes, quando alguém é picado, ou supostamente até picado por alguma serpente, né, vai buscar o atendimento médico. Então a gente tem uma baixíssima notificação de acidente por serpentes. Por quê? Porque, imagine, fui picado por uma cobra, eu quero ir para o médico, né? E eu também não quero saber que cobra que era, eu vou matar porque é uma cobra, né? Infelizmente, esse é um fator cultural, né, que os homens acham que toda cobra é má, né? Não é bem assim, né? A cobra não é tão má, foi graças à cobra que o homem, Adão, né, e Eva produziram as tribos, né? É um dos conceitos culturais aí da presença, da importância da serpente na cultura humana. E isso é histórico. Porém, as serpentes, então, no Paraná causam bastante acidente, mas como eu disse, elas têm tido um número de acidentes caindo lentamente, gradativamente, né? O que a gente percebe com isso, né? Os acidentes estão acontecendo mais. Onde? Quem é que sofre acidente? Aí eu vou responder com uma outra pergunta. É o motorista da grande colheitadeira, com o grande trator, né? Ou seja, é o grande latifundiário, o produtor que é mecanizado ou o pequeno produtor rural que está mais em contato com a cultura, com o manejo da terra, né? Então, a gente tem sim um problema que poderia ser até enquadrado como um acidente de trabalho, porque ele está trabalhando, está produzindo, né? Está trabalhando na terra. O ambiente onde as cobras são atraídas, e principalmente as peçonhentas, são atraídas por roedores, né? E aí eu vou lembrar que as cobras corais verdadeiras se alimentam de outras serpentes. Cobras corais são ofiófagas, elas se alimentam de outras serpentes. E serpentes peçonhentas. Então elas gostam de comer também serpentes peçonhentas. E aí elas vão onde tem serpente peçonhenta. Quer dizer, é uma cadeia alimentar que se cria e que um vai atrás do outro, né? E quem vai atrás do quê? A serpente vai atrás do roedor, que o roedor está buscando o grão que está armazenado num paiol, numa tulha, numa estrutura pequena, num grande porte, num grande silo, né? Não numa grande estrutura que tem controle animal, etc. e tal, né? E ali o roedor vai se instalar, porque tem alimento. Lembra dos 4 As? Ele tem alimento, ele tem um abrigo, ele tem acesso, né? E tem água. Um estudo que nós fizemos de 10 anos com o Instituto Butantan, onde nós conseguimos detectar, mostrar que as espécies de serpentes que ocorriam em diversas regiões, micro-regiões do estado, e eu falei que essas espécies acabaram sendo diminuídas na sua população, o que se observou? As serpentes mudaram de local porque o homem alterou uma cultura. Então, a cultura do café para a cultura do pasto. Diminuiu a presença de jararacas e aumentou a presença de cascavéis. Mas as cobras mudaram de lugar? Não, as cobras não mudaram de lugar. Elas diminuem a sua população porque diminui o ambiente delas.
elas não voam, elas não são transportadas facilmente, né? Elas não são transportadas pelas enxurradas, levemente mas não tanto. Isso acontece mais no ambiente urbano. Mas na natureza ela se agarra num pau, numa árvore e fica lá grudada. Então, essas alterações ambientais no periurbanismo, né, causam sim um aumento no número de acidentes em torno das grandes cidades. Dentro das cidades, nas áreas verdes, sim, aí ocorrem algumas presenças de animais e com os conceitos de biodiversidade, de preservação ambiental, você tem algumas espécies se reproduzindo ali dentro, porque daí tem um impacto menor nos roedores, né, nas produções dos frutos nativos, nas áreas verdes, e aí você também tem um grande problema, que é o estímulo do ecoturismo. Não só nas áreas fechadas, nos parques ambientais, mas também nas áreas verdes, que são estimuladas por ecoturismo. Nós já tivemos demandas importantes de que, numa trilha que era realizada para acessar uma cachoeira lá em tal lugar, foram encontradas tantas serpentes com tanta frequência. Eu digo, poxa, quem é que está invadindo o espaço de quem? A área está preservada, há uma trilha que vai até um ambiente bacana, natural, preservado. Nós estamos aproveitando esse ambiente natural. A questão é, este ambiente natural também solta o homem no seu caminhar, soltam seus resíduos, alimentos, e que atraem os insetos, e as serpentes estão ali. E o passar do homem por um ambiente natural deixa marcas, deixam os cheiros do homem, mexe no ambiente, né? E o animal sente esta presença, sente esta mudança, sente o odor do homem, né? Ele está acostumado com os cheiros das suas presas e do seu ambiente. De repente, aquilo mudou. Alguma coisa está acontecendo, né? Então, há esse cuidado que se deve ter nas áreas quando se faz ecoturismo, que é o uso de equipamentos de proteção, perneiras, né? Olhar muito bem onde se pisa, não sair das trilhas, porque o animal pode estar no entorno dessas trilhas, né? E, caso encontre, mantenha distância. Serpentes não saem correndo atrás da gente simplesmente porque não gostou da tua cara. Ela não vai dizer para você, não, você está aqui, sai, eu vou correr atrás de você, sai daqui, que nem cachorro, né? Cachorro defende o seu território e te avança. Não, a serpente não. A serpente, por acaso, sai correndo na tua direção, por quê? Porque era ali o caminho que ela fazia. Só que você não sabe disso. Daí ela veio correndo atrás de mim. Não, se você parar do lado, ela vai embora. É que as pessoas não têm essa tranquilidade para fazer isso. Mas a gente simplesmente sai do lado, bate o pé e toca, e ela vai embora. Quem tem esta tranquilidade, este conhecimento, faz isso e sabe que o animal foi embora. Até é importante, então, quem vai fazer trilha, não fazer sozinho, ter alguém um guia para auxiliar nesse encontro que pode acontecer. Exatamente. Professor Camilo, e caso, o Emanuel falou que não é tão fácil assim ser atacado por uma serpente, acredito então que é mais quando passou, chegou perto, ela se sentiu ameaçada, né? Caso aconteça o acidente, a mesma pergunta dos outros animais, né? Quais são os primeiros socorros? A gente tenta identificar se ela é peçonhenta, não é? Ou já vai pro hospital? Das serpentes, ela acaba tendo algumas orientações além do que eu já disse anteriormente, né? Destaco também que, antes de falar dos primeiros socorros, que é triste, assim, porque grande parte dos casos que a gente atende, de pacientes vítimas de acidente com serpentes, o exemplar vem morto. É isso que o Emanuel reforça para a gente, né? Essa cultura de que a serpente é um ser má, traz mal para a sociedade, faz com que as pessoas elas vão e matam. E várias delas são serpentes sem importância clínica, ou seja, não vai trazer nenhum risco se ela morder uma pessoa, entende? Ela não tem um veneno que vai trazer uma consequência clínica, né? E aí, matar um animal como esse, né, contribui para toda a alteração da cadeia, do ciclo, né, que a gente tem ali naquele ambiente. O Emanuel é muito mais especialista do que eu, né? E é isso que a gente observa, né? Eu fiz um levantamento por alto, né, recentemente,
e praticamente quase 50% dos casos que a gente atende de acidente com cobra do Ceatox Londrina tem um exemplar morto presente junto com o paciente. Os outros 50 não digo que não matou, é que eu preciso só fazer refinamento melhor do meu dado, mas olha, metade no mínimo teve a morte do animal. Então, se você acidentou com uma serpente, não há necessidade de matar ela, né? Mas se já fez o ato, aí pode levá-la junto com o paciente ao serviço de saúde. Se não fez, é a mesma orientação. Olha as características dela. Cascavel tem o chocalho, o guiso. A jararaca tem lá os Vzinhos, os invertidos, os... ou tira uma foto. Hoje todo mundo tem um aparelho telefônico que tem a capacidade de tirar uma foto, né? Então a gente não precisa do exemplar propriamente dito. No local do acidente, né, onde aconteceu o problema, né? Manter a vítima calma. Se quiser, pode hidratar, dar água para essa vítima. Não fazer o quê? Não fazer o garrote, ou seja, não amarrar o local próximo à picada. Antigamente acreditava-se que fazer o garrote fazia com que a gente concentrasse o veneno nessa parte do local da picada e teria menos perigo para o paciente. Agora, se você for picado por uma jararaca, uma das frações do veneno jararaca vai levar a uma alteração local muito importante. Se você concentrar o local, essa alteração ela pode ser tamanha de que você pode correr o risco de ter uma amputação desse membro, pela concentração que você permite que esse veneno fique presente ali. Então, de forma alguma, fazer garrote no local da picada. Cortar, fazer incisões, né? Povos indígenas acabam tendo essa cultura, né, de fazer várias incisõezinhas perto do local da picada. Bem, isso não vai ajudar na evolução clínica do paciente. Essa incisão, ela não vai eliminar o veneno que foi inoculado no seu corpo. Pelo contrário, incisões vai abrir porta de entrada para bactérias e outros animais que vai poder complicar o quadro local que você pode apresentar do acidente com a serpente. Passar borra de café, passar areia, passar xixi, né? Isso tudo não vai reduzir o envenenamento. Esses produtos não vão neutralizar o veneno que foi inoculado. Pode trazer consequências, por exemplo, a areia pode trazer contaminantes para dentro, porque quando a serpente ela pica, ela deixa duas portas de entrada ali na sua pele. Então, a barreira protetora ela foi alterada. Então, a areia pode trazer micro-organismo para dentro do seu organismo. Outras crenças da bebida alcoólica, querosene para a pessoa, né? Bem, o que no trato gastrointestinal o querosene vai fazer com o veneno que está circulando na sua corrente sanguínea? Nada. Eu sempre falo com meus alunos, além de tratar o envenenamento da serpente, eu vou ter que tratar o envenenamento por querosene ou um envenenamento alcoólico. A pessoa pode ficar embriagada, né? Então não dá produtos que não seja água para a pessoa beber, né? Elevar o membro, coisas para fazer, então, elevar o membro, hidratar a pessoa se preciso e procurar o serviço de saúde mais próximo do acidente para que ela possa ter o primeiro atendimento. Lavar, sim. Pode lavar com água e sabão, né? Esqueci. Pode lavar com água e sabão. Produtos adequados. Água e sabão, hidratar o paciente, dar água para ele, levar o membro, tirar a foto do animal, olhar o animal, se matou, aí já matou, né? Capturar e levar para o mais próximo do posto de saúde mais próximo do acidente. Mais uma lembrança, Camilo. Em caso de picadas nos membros, mão principalmente, tira relógio, tira anel, tira aliança, tira pulseirinhas, tira tudo, porque dependendo do tipo de picada, né, ela vai inchar. E se você não tirar antes, depois você não tira. Daí você corre um risco também de fazer um garrote sem querer ali, né, por conta no membro, entende? E lembrando, né, que a picada das serpentes peçonhentas, principalmente, os dentes são como agulhas de injeção e que o veneno é injetado lá no fundo. Então, cortar, chupar não vai sair, gente. É como já tá no músculo, né? Tá na estrutura lá e você não vai conseguir tirar isso. Então, esses procedimentos não funcionam, né? Não funcionam mesmo, né? Então, como disse Camilo, lavou, né? Ergueu, tenta transportar o mais calmo possível esse paciente, né? E também uma coisa importante, né, Camilo? Você não vai morrer imediatamente.
Diferente de um acidente com abelha, que ele é agudo, ele pode causar uma evolução muito rápida, e o do escorpião também, né? Mas o de serpente, você tem uma evolução que ele vai progredindo lentamente. Esse é lento, lógico, são poucas horas, mas dá tempo de você buscar atendimento. Hoje o Paraná possui centros, unidades que fazem soroterapia, né? Distribuído pelos 399 municípios, são mais de 200 unidades que têm o soro, tem a possibilidade de... Ele pode não ter o soro no momento, mas ele está estruturado para aplicar esse soro. Lembrar, né, Camilo? Soro não pode ser aplicado em qualquer outro lugar. Fala aí, meu amigo. É verdade. Então tem essa outra particularidade, que às vezes a gente recebe ligação lá no Ciatox, eu queria ter soro aqui na minha fazenda, eu queria ter aqui em casa, porque eu já vi cobra passando aqui, e aí eu queria ter. Então é o seguinte, o soro ele é um medicamento imunobiológico. Ele é, então, produzido pelos laboratórios oficiais brasileiros, ele é comprado pelo Ministério da Saúde, distribuído para as secretarias estaduais de saúde de cada estado, e essas secretarias fazem distribuições para regionais de saúde dentro do seu estado. Essas regionais, elas têm, então, a responsabilidade de distribuir os municípios que vão fazer a aplicação quando o critério clínico da indicação. Esse medicamento, ele é gratuito, independentemente se você estiver na rede pública ou na rede privada, ele não pode ser cobrado. Então, um paciente da rede privada que estiver internado, ele pode receber esse soro de forma gratuita, independentemente do local que ele está. Ele é um medicamento que se altera com a variação de temperatura, então ele é armazenado a 2 a 8 graus Celsius. Então, ele não pode ser exposto a altas temperaturas, senão ele se desnatura e aí ele perde a sua efetividade, e também não pode ser exposto a baixa temperatura, senão ele congela e perde as suas propriedades. Então tem essas características técnicas de que faz com que ele precise estar em ambientes qualificados. Então as farmácias hospitalares, né, as unidades de saúde têm que ter essa capacidade de armazenar esse produto. E aproveitando já aqui desse gancho que o Emanuel disse, é importante a gente entender o nosso Brasil, né? Nós estamos no Paraná, né? Mas, observando o país como um todo, regiões muito afastadas, regiões amazônicas, você imagina, né? O tamanho territorial da Amazônia, a dificuldade de deslocamentos que você tem entre locais, a presença de grandes rios, né? Então, como que a gente vai ofertar esse medicamento com toda essa característica para essas populações afastadas? Então a gente tem que pensar em tecnologias e encontrar soluções. Por exemplo, o soro liofilizado, o soro em pó, então, que pode ser então armazenado em temperaturas com menor necessidade de controle do soro não liofilizado, e pode ser preparado então em locais mais afastados e pode levar um atendimento às pessoas. Então tudo isso, todo esse conhecimento tem que estar envolvido quando você trabalha essa temática de animal peçonhento. Lembrando, só um comentário, né, Camilo, que infelizmente no Brasil ainda não existe disponível o soro liofilizado para atender a rede SUS. Né? Ele tem algumas produções, mas não é muito restrito. Né? Por quê? Porque é muito difícil de se produzir, é muito caro, é muito trabalhoso, e o soro líquido é muito melhor. E nós temos toda a rede de frios no Brasil, etc. e tal, né, que é disponibilizado, então é atendido, né, no SUS é atendido através do soro líquido. Né? Então, infelizmente, o soro liofilizado é uma demanda nacional, sim, né, mas ainda não é disponibilizado, né? E mesmo que fosse disponibilizado, não pode ser feito em qualquer ambiente. Tem que buscar o atendimento médico e ser atendido em ambiente hospitalar. Por quê? Porque por ser um produto imunobiológico feito inoculado em cavalos, e aí o anticorpo do cavalo contra o veneno da serpente, do escorpião, da aranha, ele é retirado, purificado e mantido ativo, filtrado e disponibilizado para usar no homem. Beleza, está ali o produto. Só que ele é um produto de origem animal e este animal é um mamífero. Ele é um mamífero como nós somos. Então essa estrutura é muito similar ao nosso anticorpo. É parecido. E isto pode causar o quê?
uma estranheza quando inoculado no nosso organismo. E quando é injetado essa substância que ele vai proteger contra coisa, mas o organismo reconhece isso como alguma coisa estranha. E aí ele pode desenvolver uma reação alérgica e fazer uma reação muito mais forte e alérgica ao produto soro do que o veneno que ele está ali recebendo. E às vezes nem era uma serpente peçonhenta. Então não dá, infelizmente, que para você usar soro antipeçonhento, seja qual for ele, fora do ambiente hospitalar. Então busque o atendimento médico, a sua unidade de saúde mais próxima. Lembrando, os telefones dos centros, então, sempre vão ser disponibilizados e existe no Ministério da Saúde também os telefones da rede Ciatox, de todos os centros do Brasil, onde estão, e o atendimento. No site do Ministério da Saúde também existe a lista de todas as unidades que realizam esse atendimento de soroterapia no Brasil. Eu vou pescar, eu vou caçar, não. Eu vou pescar, pode caçar peixe, né? Não animal. Caçar peixe pode. Mas eu vou pescar, eu vou viajar para fazer um turismo, alguma coisa, onde eu teria um hospital para me atender caso eu seja picado. Entra no site do Ministério da Saúde, que existe lá essa listagem por estado, né, e por região. Então, aqui o HU é uma das unidades que está lá com o seu telefone, seu endereço direitinho, né, que você pode buscar o atendimento caso seja necessário. Boa dica para planejamento. Inclusive, vou deixar então aqui no descritivo do episódio esses links para ficar mais fácil. Agora, a gente vai falar um pouquinho das aranhas, né? A gente trouxe também esse animal. Emanuel, aqui no Paraná, qual espécie é que a gente tem que se preocupar mais? Todas a gente tem que se preocupar, até aquela aranha do banheiro, pernuda. Quais são as espécies que a gente tem que ficar mais de olho? Certo. Bom, nós temos no Brasil, na verdade, três grupos de aranhas, né? Três gêneros que realmente causariam acidentes mais graves. Entre elas a gente tem a armadeira, que é a maior delas, que é uma aranha grande, conhecida como aranha da banana, aranha da bananeira, e ela é chamada de armadeira porque ela realmente levanta os dois primeiros pares de pata e te enfrenta. Ela fica te olhando, como se estivesse te olhando, porque biologicamente falando não é bem assim, mas enfim, ela mira você, ela te procura, ela te enxerga para saber se ela vai te agredir, né? Se tiver uma distância próxima, ela pode saltar e tentar te agredir, né? Claro, quando há um encontro, mas às vezes a gente pisa nela, a gente encosta nela, ela entra dentro de abrigos, novamente, esconderijos, e esse abrigo às vezes é um sapato, né, uma bota, um calçado que fica fora de casa, uma roupa pendurada na parede, né, um objeto que está no entorno da residência ou na área rural. E acidente com aranha armadeira são acidentes principalmente em áreas rurais, né, Camilo? Porque ela tem no ambiente urbano, tem com bastante frequência, porém no ambiente natural ela é o ambiente natural dela, né? Então ela também está com bastante frequência lá. É um animal que pode dar desde pequeno, né? Ela produz um saco de ovos, parece um prato invertido, e ali ela gruda. Ela fica cuidando daqueles ovinhos até eclodirem. Quando eclode, saem milhares de filhotes, espalham-se e vão cada um cuidar da sua vidinha. E se espalham, né? E aí é o problema. Quando se espalha, acaba encontrando o homem, né? E se adaptando, se instalando ali no entorno da residência, comendo insetos, comendo outras aranhas, comendo até escorpiões, elas também comem. Mas é uma aranha que cresce, ela pode ter de 3 a 4 centímetros de corpo, mas com as pernas ela pode chegar a 10 centímetros. Então é uma aranha grande, né? Confundível com as aranhas caranguejeiras, que são mais peludas, né? E que não tem tanta gravidade quanto a aranha caranguejeira. Detalhe, todas as aranhas têm veneno, como todos os escorpiões têm veneno.
A aranha-armadeira, então, vai se esconder embaixo de pau, de pedra, também das frestas, e acaba entrando. E aí uma característica desse grupo da aranha-armadeira é que o período de maior número de acidentes, e isso o Camilo vai confirmar, é de abril a junho. Então, março, abril, maio, junho, é um período de reprodução desse gênero, e como tem machos e fêmeas, eles saem procurando parceiro sexual. E aí eles se deslocam bastante. É uma aranha errante, ela não faz teia, ela se desloca bastante, caçando, e aí ela vai acabar entrando na nossa residência. De alguma forma, a gente vai se encontrar. E aí acontecem os acidentes, né? Não vou falar dos acidentes, que o Camilo vai contar para vocês quais são as características de um acidente causado pela aranha armadeira, que é uma aranha grande, que se arma e que pode atacar a gente, né? Só uma lembrança, a aranha-armadeira você vai saber que te picou na hora. Você vai ter certeza que foi uma aranha-armadeira, né? Ou pode ter sido qualquer outra aranha, né, cujos sintomas não são tão intensos quanto o da armadeira, mas que vão causar uma leve dor ali no local, mas que não tem uma gravidade tão grande. E aí como diferenciar disso, né? A aranha-armadeira se arma. As outras, a gente está apertando ela contra o corpo. Esses animais só picam a gente quando a gente comprime contra o corpo. A gente encosta sem querer, a gente bateu neles. Eles se sentem agredidos, né? Esta é uma espécie, que é um gênero, né? No Paraná nós temos duas espécies mais frequentes. Phoneutria nigriventer, Phoneutria kaiser, provavelmente. E é amplamente distribuída por todo o estado. É um bicho que ocorre em todos os municípios do estado, todas as regiões, em algumas regiões mais ou menos frequentes, conforme o tipo de cobertura vegetal. Um grupo de aranhas que pode causar acidente no Paraná, eu vou falar de uma que não acontece no Paraná, que é a viúva negra verdadeira. A viúva negra verdadeira, ela pode ser preta, manchada levemente de vermelho, ou principalmente de vermelho, mesclada com manchas pretas, chamada de flamenguinha. Este bicho não ocorre no Paraná, apesar de que, graças ao nosso sistema de notificação de animais peçonhentos, nós tivemos o registro já de um exemplar da aranha viúva negra verdadeira, chamada Latrodectus curacaviensis, que foi encontrado num município do estado. Fomos lá, investigamos, treinamos, buscamos, não encontramos mais nenhum exemplar, né? Estranho, mas é assim que esses animais são introduzidos, né? Então, o acidente com a Latrodectus verdadeira, a viúva negra verdadeira, né? Negra, o Camilo vai falar, que são sintomas que felizmente não acontece esse grupo de animal aqui no Paraná. Então a gente não precisa se preocupar, tá? Mas nós temos a prima dela, que é a prima pobre, que é uma Latrodectus geométricus, conhecida por aí como viúva branca, viúva verde, viúva marrom, mas ela é pintada, geometricamente disposta, muito bonita, faz teias igual, bem distribuída também pelo estado, muito comum, causa acidente, mas não tem gravidade. Aí o Camilo vai falar também. Já um outro grupo que ocorre no Paraná e que, infelizmente, nós somos o maior registro de acidentes por aranha, é a aranha marrom, né? É um gênero chamado Loxosceles, né? E no estado do Paraná, até o momento, nós só temos 4 espécies, né? Então, essas 4 espécies estão distribuídas conforme o seu hábito. E aí eu vou voltar a falar da espécie generalista e da espécie especialista, né? Dos bichos especialistas, que são exigentes nos fatores ambientais e que, se você mexe nesse ambiente, ela some. Das 4 espécies, nós temos 3 espécies especialistas, que são exigentes e que, se você começar a mexer no ambiente dela, ela vai sumir, tá? E temos uma outra espécie que é generalista. Esta espécie é a que mais causa acidente no estado do Paraná, porque infesta
tem grande capacidade de infestação do ambiente intradomiciliar. Então, a chance de acontecer acidente no ambiente intradomiciliar está relacionada, sim, à presença desta espécie, chamada Loxosceles intermédia. As outras espécies para conhecerem, Loxosceles letta, Loxosceles gaucho e Loxosceles hirsuta. Tá? Essas 4 espécies estão distribuídas, nós temos também a possibilidade de gerar um mapa de onde ocorrem, quais os municípios ocorrem essas espécies. Esse material, eu já vou falar desse detalhe, essas aranhas, basicamente, essas 4 espécies causam o mesmo tipo de envenenamento, tá? O mesmo quadro. Uma diferença existe na Loxosceles letta, que ela tem um veneno que causa um quadro sistêmico, um envenenamento, sinais clínicos sistêmicos mais intensos do que as outras espécies. Tá? O Camilo vai falar porque é bem sutil o envenenamento causado pelas aranhas marrons, mas basicamente é um bichinho que gosta, os olhos são brancos, ela tem 1 centímetro de corpo. A Loxosceles letta é a maior delas, que atinge 1,3 centímetros de corpo. Com as pernas, ela pode chegar até 4, 5 centímetros, as maiores, que são as letas. Né? Os machos ainda têm os pés mais compridos. A menorzinha delas é a Loxosceles hirsuta, que é a mais bonitinha, pequenininha, bundudinha, que você acha que é um filhotinho das outras. E é uma espécie adulta, diferente das outras. Causa acidente, tudo meio parecido, muito próximo, tá? Os sinais e sintomas. E pode morar no entorno das residências, naqueles mesmos ambientes onde se cria o escorpião. Inclusive o escorpião também come aranha, né? As aranhas são canibais, também comem outras aranhas. Lagartixa come aranha, sim, mas eu tenho fotos de lagartixa dormindo do lado da aranha marrom. Por quê? Porque a lagartixa come outras coisas, né? Come outros insetos, outros bichinhos. A aranha é um risco ela comer, ela pode sofrer um envenenamento também. Né? Eu tenho fotos de escorpiões comendo lagartixa. Né? Lagartixa come escorpião? Come. Sapo come escorpião? Só come. Né? Galinhas come escorpião? Come. Só que quando a galinha vai dormir, o escorpião está saindo de casa. Então os dois não se encontram. Mas a galinha é d'Angola, mas o gavião, enfim. Bom, estamos falando de aranha marrom. Essas aranhas marrom, então, moram no entorno das nossas residências. A gente precisa descobrir os buraquinhos que tem na nossa casa, né? As frestinhas, que ali ela mora. E eu tenho que fechar a fresta. Então, nós fizemos um trabalho onde comprovamos que o manejo ambiental no intradomicílio reduz em 90% a população de aranha que aparece ou que existe dentro de uma residência, fechando os locais onde eu encontro aranha. A gente fez isso comparado com uma casa do mesmo lado, né, geminada, e a gente não fechou os buraquinhos na outra casa. O que sobrou de aranha, que a gente não conseguiu pegar, voltou a reinfestar em 3 meses. As outras só foram aparecer 9 meses depois, começar a aparecer algum bichinho, porque era na mesma casa. Né? Então, o manejo ambiental, gente, é extremamente importante para você evitar a proliferação de espécies que podem causar dano à nossa saúde. Tá bom? É marrom? A aranha marrom é marrom. A foneutra é marrom. A viúva negra é preta, ou é amarela ou é marrom. Então, toda aranha, aquela pernuda que mora embaixo da mesa, aqui embaixo da cadeira, no cantinho da casa. A aranha marrom, ela não gosta de luz. Ela só vai sair de noite quando você apagar a luz. Então, às vezes, passa muito mais aranha marrom pelo teu corpinho do que você podia imaginar na sua casa. Não aqui, porque aqui não tem aranha marrom dentro das casas. Aqui nós temos presença no norte do estado mais frequente de Loxosceles gaucho, que mora fora das casas. A Loxosceles letta também ocorre em ambientes mais frios, mais ao sul, centro-sul do estado, porque é um bicho que veio introduzido a partir do Chile, da Argentina, do Peru, e aí ela foi trazida para cá, mas também nunca foi vista em ambiente natural. Tá? Já a Loxosceles gaucho é nativa e ocorre em ambientes naturais, que também ocorre em São Paulo.
A Loxosceles intermédia ocupa principalmente o ambiente intradomiciliar. Essa é a generalista adaptada, né? Vou fazer um comentário aqui biológico para vocês verem o que é uma capacidade estratégica de proliferação do seu material genético. As fêmeas da Loxosceles intermédia, diferente das fêmeas das outras espécies, quando você faz um procedimento, uma indução de reprodução, as fêmeas da Loxosceles intermédia aceitam até 5 machos diferentes, seguidos, um após o outro, e com isso elas conseguem ter muito mais material genético diferente, e isto favorece o quê? Aqui os filhotes se adaptem muito mais a ambientes alterados, do que você ter só um macho, só um material genético, e com aquele material genético ele é limitado, não gosta mais de frio, então ele não vai sair. Essas são estratégias ecológicas que as espécies possuem, e com isso conseguem se adaptar aos ambientes alterados, né? Isto é a vida, isto é o ambiente da Terra, das espécies que existem aqui, né? Um comentário antes da coisa: os escorpiões surgiram na Terra antes dos dinossauros. Eles saíram da água para ocupar o ambiente terrestre e já há 450 milhões de anos atrás possuíam basicamente a mesma estrutura morfológica. E eles saíram em transição, foram as espécies que saíram da água para começar a ocupar o ambiente terrestre. Passaram por todos os cataclismos que este planeta teve, com extinção de espécies, né? Por tudo que teve, e continuam existindo. E vocês acham que vocês vão com um veneninho acabar com essas espécies? Desculpem a brincadeira, mas você precisa conhecer, né, sobre a vida desses animais para poder entender como conviver com elas, porque nós interferimos na vida desses animais muito antes do que eles. Desculpa, Camilo. Vamos então, Camilo, falar sobre quando acontece o acidente, né, com as aranhas. Eu vou falar das duas principais aqui do Paraná, né, que o Emanuel coloca aqui, a aranha-madeira, a foneutra, né? Ela é uma circunstância muito interessante que a gente atende no serviço, é quando pela manhã a pessoa vai calçar o seu sapato. É impressionante, assim, é uma circunstância que se casa muito com a foneutra. Acho que possivelmente o ambiente noturno vai cair na temperatura, ela procura ambientes que estão mais quentes, né? Então ela se aloja dentro do sapato. E aí, quando de manhã você vai calçar seu sapato, você não bate ele, né? E você coloca. Quando você coloca, pum, ela pica você. Então é uma circunstância muito comum. E o Manuel deixou bem claro na fala dele que você vai se lembrar que você foi picado por uma foneutra, você vai saber que é uma foneutra. Por quê? Porque assim como o escorpião amarelo, o Titus serrulatus, é uma dor muito intensa. Imediatamente após a picada. Não é tipo assim, daqui 2, 3, 4, 5 horas. É minutos após a picada. Então uma dor, aquela escala que eu falei de numérica de 0 a 10, é uma dor que vai estar ali, 8, 9, 10. Uma dor muito intensa, o paciente pode ter sudorese, suar, o coração começar a ficar acelerado. Então, o paciente pode ter um quadro leve, moderado ou grave, né? Por isso que eu falo, se acidentou com esse animal, é a mesma história. Se matou, leva junto, se não matou, tira uma foto, observa ele, acalma a vítima e leva para o serviço de saúde mais próximo para ter o primeiro atendimento. Esse é o acidente com a foneutra. Você tem o soro específico, o soro antiaracnídico, né? Caso seja necessário. Mas eu posso adiantar que é muito raro a gente precisar usar o soro antiaracnídico no acidente com foneutra. Por quê? Porque a maioria dos casos fica no quadro leve, que é o tratamento sintomático. Mas se precisar, aí por isso que você tem que estar no serviço para ser avaliado. A outra aranha de grande ocorrência aqui é essa última que o Emanuel coloca pra gente, que é a Loxosceles, popularmente chamada de aranha marrom. Mas também nas minhas aulas e palestras eu sempre falo, toda aranha é marrom, tadinha da aranha marrom, ela sempre está levando a culpa por tudo, né? Tem várias aranhas que não são a Loxosceles, que são a marrom. Só que o acidente com a aranha marrom, ela é diferente. Então, geralmente, o ser humano se comprime contra essa aranha.
como a Manuel disse, né? A gente está deitado lá à noite, ela se passa entre nós. E geralmente os acidentes são noturnos e a pessoa não percebe nada. O que acontece? A pessoa está deitada na cama, rola sobre a aranha, sofre a picada. Está no travesseiro, sofre a picada. Está na toalha, vai se enxugar, sofre a picada. Mas ela não sente nada, não vê a aranha. Geralmente, diferentemente da foneutra, que geralmente a pessoa mata e leva junto, a Loxosceles é raríssimo, às vezes, que a gente tem a paciente junto com a aranha. O que acontece? Como a picada ela não traz nenhuma manifestação imediata, a pessoa não sente nada. Só que com o passar do tempo, o local onde vai sendo picado começa a ter, por exemplo, uma queimação, aquela ardor, aquela queimaçãozinha. Geralmente isso acontece 10, 12 horas após a picada. Forma uma bolinha serosa ali. Vai passando o tempo, 12, 24 horas, começa a aparecer uma área meio pálida, que a gente chama de isquemia, que é onde começa a ter a lesão no tecido. Então a pessoa, geralmente, ela vai procurar o atendimento, no mínimo, 12, 24 horas após a picada. É raro os pacientes procurarem o serviço com um tempo de história muito curto, por causa da dificuldade de ver o animal ou estava dormindo, entende? Então é uma ocorrência mais crônica. E aí o acidente com essa aranha, ela gera o quê? Uma necrose, uma dermonecrose, uma morte do tecido onde ela picou. Quanto o tempo vai passando, essa lesão ela vai se estendendo. Por isso, quanto mais rápido você atender, maior a chance de você deixar essa lesão menos extensa, entende? Tem soro, tem tratamento específico, medicamento específico para reduzir a progressão dessa lesão. Por isso que procurar o serviço de saúde mais rápido é muito interessante. E essa espécie aleta que o Manuel coloca, que felizmente, no nosso Ceatox, a maioria, a gente já atende pouco Loxosceles. E quando a gente atende, geralmente não nos parece ser alerta para manifestações clínicas. Por quê? Porque as outras três, a Gaucho, a Isuta e a Intermédia, vão causar esse quadro local e aí vão fazer o tratamento de acordo com a gravidade desse quadro local. Mas a letra ela tem a capacidade, além do quadro local, ter uma manifestação sistêmica, que a gente chama de hemólise intravascular. E aí o paciente vai ter algumas consequências clínicas. E aí, se o paciente tem essa manifestação sistêmica, ele precisa obrigatoriamente tomar o soro antiaracnídeo. Então, ele tem esse critério clínico. Por isso que é importante. Voltando lá ao início da nossa conversa, né? Não sei se vocês vão lembrar, da parceria com o LabTax, Laboratório de Taxonomia. Por quê? Porque você acha que eu vou ver uma aranha de 1 centímetro de corpo, 4 centímetros de tamanho, eu, Camilo, vou saber se é intermédia, Isurta, Leta ou a intermédia? E no caso, eu acredito que o profissional de saúde também tem que ser treinado, porque se a pessoa nem vai ver, às vezes ela nem sabe que foi uma aranha que picou ela, então quem vai ter que avisar seria o profissional de saúde. Isso, então, um centro especializado, por atender vários casos, quando ele bate o olho naquela lesão, ele já vê, não viu nada, começou a sentir uma dor em queimação, aquela área isquêmica começa a surgir, a gente já sabe, olha, suspeita quase 99% de ser acidente com aranha-marrom, mesmo sem o agente, entende? Por quê? Porque você tem uma experiência clínica, uma vivência, que você atende vários casos e vai compreendendo a evolução daquele envenenamento, né? Quando você tem aranhas em mãos, daí você tem que lançar a mão do conhecimento das equipes especializadas. Então, por exemplo, o Emanuel, biólogo, capaz de falar para a gente, olha, isso aqui é uma aranha marrom. Às vezes ele fala, não, isso não é aranha marrom. Porque às vezes a lesão, o paciente procura com um tempo muito curto. Então, procura com 2, 3 horas. Com 2, 3 horas, às vezes a lesão não é característica mesmo. Então, e ele leva a aranha, aí você olha aquela aranha com as perninhas finas, pequenininhas, você fala, ixi, será que isso aqui é Loxosceles? Então a gente lança a mão no conhecimento técnico, manda lá para eles. Ele olha e fala, Camilo, isso aqui não é aranha marrom. O que ajuda eu? Ajuda o seguinte, eu não preciso instituir todo um protocolo de acompanhamento. Meu protocolo é 72 horas de acompanhamento, instituir um tratamento medicamentoso, colher exame laboratorial, monitoramento clínico. Então, isso tudo eu já elimino das minhas orientações e passo para verificação da vacina de tetano estadia. Tem algum incômodo? Tratamento sintomático e o paciente tem alta do serviço sem risco de envenenamento. Entende? Então, essas parcerias e esses conhecimentos científicos são essenciais para o atendimento desses animais, desses acidentes com esses animais. Entendi. Gente, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer imensamente todo o esclarecimento que vocês trouxeram para a gente hoje. E queria saber se vocês querem complementar alguma coisa.
Eu gostaria de complementar, agradecer a oportunidade, Ana, agradecer o Emanuel também, que aceitou o convite de estar com a gente aqui hoje, um conhecimento riquíssimo de animais peçonhentos do Paraná, então para a gente é uma honra, um prazer tê-lo aqui e tê-lo também como parceiro do nosso serviço, né, do Ciatox Londrina, e dizer para a população que o Ciatox Londrina, ele é uma unidade pública gratuita. Então, quem pode acessar o Ciatox Londrina? O acesso ele pode ser via telefone, tanto profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, outros profissionais da área da saúde, tá? Quanto a população de forma geral. Eu posso sim. Você está na sua casa, encontrou um escorpião, por exemplo, é venenoso, não é? Tem que me preocupar, o que eu tenho que fazer? Pode ligar para o Ciatox. Fui picado por um animal, não sei o que é. Será que é venenoso, se não é? Posso ligar para o Ciatox? Posso ligar para o Ciatox. Fui picado, é um animal venenoso. O que eu faço? Para onde que eu vou? Corro, me preocupo. O que eu tenho que fazer? O que não fazer? Posso ligar para o Ciatox? Posso. Então, assim, o Ciatox ele atende tanto profissionais quanto a população de forma geral. E aí o telefone é o 43 3371 2244. Que horas que o Ciatox funciona? 24 horas por dia, 7 dias de semana, todos os dias do ano, não para, não fecha um minuto. Então, qualquer hora do dia, você pode ligar que você vai ser atendido. Obrigado, Ana, pela oportunidade. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima.